Olá, boa noite para você, internauta. Boa noite aos presentes aqui na Câmara Municipal. São 19 horas e 32 minutos. Estamos dando início à primeira audiência pública que vai tratar aí da reforma dos anexos do plano diretor na cidade de Bom Jesus dos Perdões. Para você que está me assistindo em casa, você que está acompanhando a gente pela internet, trata-se de uma reforma do plano diretor. Para você que não sabe o que é o plano diretor, simplificando tudo, o que acontece a partir de agora nas construções, quando você chega na cidade de Bom Jesus, quando você vai comprar um terreno, quando você vai construir uma empresa, quando você vai constituir um comércio, existe uma lei agora que vai ordenar de que forma que você vai construir a tua casa, de que forma que você vai construir a tua empresa, de que forma que você vai fazer o teu comércio. Então é uma lei que vai regulamentar tudo isso aí. E simplificando, existem algumas indústrias e algumas residências e comércios que foram prejudicados quando esse plano diretor foi aprovado em 2018. Nós aprovamos o plano diretor, portanto, teve algumas áreas que ficaram aí limitadas e restritas por conta do plano diretor. Mediante a isso, algumas pessoas que se sentiram prejudicadas, comerciantes, empresários e até cidadãos, procuraram a Câmara Municipal neste ano para que a gente pudesse fazer aí os reparos, para que a gente pudesse consertar aquilo que o plano diretor tenha limitado. Também o setor da prefeitura tem recebido muita demanda, bastantes demandas, e junto ao setor fiscal, o Renato, junto com a Eva e os demais fiscais, reclamaram junto à Câmara Municipal de que muitos projetos estavam sendo inviabilizados por conta que o plano diretor tem engessado algumas partes. E é por conta disso que começou-se a discussão na Câmara Municipal. Começamos a ouvir várias pessoas, vários empresários, vários comerciantes, dos quais grande parte deles estão presentes aqui hoje na Câmara Municipal para tratar desse assunto. Já houve uma pré-conversa com alguns dessas pessoas, e aí a audiência pública é para dar publicidade ao que está tramitando na Câmara Municipal. E também você que está nos assistindo, você empresário, você comerciante, você aí, cidadão perdoense, que está tendo problema com o plano diretor, esse é o momento de você procurar a Câmara Municipal para poder rever os seus direitos, a sua reivindicação. Eu quero repetir para você, de casa e os presentes, que essa reunião, essa audiência pública, ela não é deliberativa, decisiva, Essa audiência pública, ela é consultiva. Nós estamos consultando aquelas pessoas que necessitam, que o plano diretor seja reformado para que possa resolver o seu problema. E a função da Câmara Municipal é estar aqui para poder atender os anseios do cidadão perdoense. Por isso que nós estamos executando o nosso direito de ouvir o cidadão e tentar reparar os erros através das leis. Está presente aqui o vereador Paulo Delvira, nesta audiência pública, também o vereador Pedroso, Antônio da Silva Pedroso, o vereador Luiz Estevam, o Lula está por aqui. Tem mais algum vereador presente? Está presente a advogada da Câmara Municipal, a assessora jurídica, a Roberta, e também o doutor José Luiz. Também tem a presença aqui do senhor Norberto Passos, tem a presença do Luiz Miranda, do Geraldão do Galpão, do doutor Marcelo, também aqui, deixa eu ver, da MITS, eu tenho a presença do Bia, do ex-prefeito Neto, do Edson Cabral, do Cabral, ex-vereador dessa casa, o Neto que já foi prefeito dessa casa, a presença do Luciano Nagajima, da dona Rita, da Angra, doutor Marcelo, a sua assessora, como é o nome? Simone, também o tio Miranda está por aqui, secretário de obras Jorginho está por aqui, doutor Rodrigo está por aqui, ao seu lado, doutor Rodrigo, quem está do seu lado? Sérgio Arantes, Jean Arantes, do seu lado direito, quem é? Nayara. Nayara, arquiteta, deixei de falar de alguém? Eu acho que está aí, e os demais colaboradores dessa casa. Eu estou registrando o nome aqui porque essa audiência está sendo gravada e para ficar mais fácil em ata, ok? Então, para dar início aos trabalhos, a gente, como eu disse, nós somos essa audiência é uma audiência consultiva.
Por isso que nós estamos aqui, para poder ouvir vocês. Antes disso, rapidamente, eu queria que o vereador Paulo desse uma boa noite, para a gente abrir essa audiência, e se o Pedroso e o Lula quiserem dar uma boa noite também, a tribuna está à disposição. Por favor, Paulo, eu gostaria de uma palavra rápida de vocês, para a gente poder abrir essa audiência. No lado esquerdo ali, por gentileza, por favor. Lembramos que hoje é dia 15 de outubro de 2020, é uma quinta-feira, e a gente está aqui para poder tratar dessa situação do plano diretor. Boa noite, Paulo. Vou tirar um pouquinho a máscara aqui, acho que... Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um pequeno relato, assim, bem rapidamente, sobre o plano diretor, até porque eu fui o relator desse projeto. Então, o que aconteceu? O município sofreu uma ação, né, onde o Ministério Público propôs uma ação civil pública, determinando que o município de Bom Jesus dos Perdões elaborasse e votasse o seu plano diretor em 5 anos. E assim foi feito no ex-governo, no governo passado do Macei. Ele contratou uma empresa e essa empresa elaborou um anteprojeto do plano diretor, porque a gente só tinha aqui no município uma lei de zoneamento aprovada no ano de 1995. E o plano diretor ele é muito mais abrangente do que uma lei de zoneamento. Então, esse instituto contratado pela prefeitura elaborou um anteprojeto. E depois desse anteprojeto elaborado, o executivo acolheu o anteprojeto e transformou num projeto de lei e enviou aqui para a Câmara Municipal. Já no final do governo do Edu Macei, mais ou menos por volta do dia 15 ou 20 de dezembro de 2016. Então não havia tempo hábil para a Câmara começar a analisar o projeto. Pois bem, daí o Sérgio Ferreira foi o vencedor das eleições e tomou posse em 1º de janeiro de 2017. Se passou, acho que uns 15 ou 20 dias, o projeto foi retirado aqui da Câmara. O prefeito Sérgio retirou o projeto. E o projeto ficou 1 ano na prefeitura sem nenhuma modificação. A gente imaginou, ele retirou, talvez ele vá tentar fazer algumas alterações, enfim, mas nada disso ocorreu. Quando chegou no final no comecinho de 2018, como o tempo estava se esgotando, ele reenviou o projeto para a Câmara, mas da forma original, não mexeu sequer uma vírgula. O projeto começou a tramitar aqui na casa. E a nossa pouca estrutura que nós temos aqui na Câmara Municipal nos fez a tomar uma decisão. Que nós convidamos o Instituto Polis para vir aqui para dar uma assessoria para a gente, mas prontamente eles negaram, porque eles fizeram um trabalho para a prefeitura e não para a Câmara. Então eles se recusaram a vir aqui e dar essa assessoria para a Câmara. Pois bem, mas como o prazo estava correndo, a gente tinha que acelerar. E o rito de um projeto dessa magnitude fez com que a gente decidisse todas as alterações, as propostas, todas através de audiências públicas. Tem diversos senhores aqui que participaram. Nós ficamos praticamente 1 ano discutindo o projeto, com a participação da sociedade civil aqui de Bom Jesus, engenheiros, arquitetos, advogados, professores. E foi um debate longo. E tudo que foi decidido, que foi incluído no plano diretor da cidade de Bom Jesus dos Perdões, tudo foi decidido através de audiências públicas. O que as audiências, o pessoal que frequentava aqui,
o que foi determinado é o que foi inserido no texto. Qual era a nossa preocupação? Nossa preocupação era de aqueles casos consolidados, jamais a gente ia fazer alguma coisa para prejudicar. Isso ficou determinado aqui nessas audiências. E tudo que foi acrescentado também teve a participação de todos aqueles que participaram das audiências públicas. Aqui não foi tomada nenhuma decisão individual. Quem acompanhou as audiências públicas aqui pode confirmar o que eu estou falando. A nossa preocupação era não prejudicar ninguém, mas a gente tinha que pôr os interesses do município acima de tudo. Isso é uma coisa que eu, como relator, eu não abri mão. Mas também confesso que se não foi um plano diretor 100% perfeito, mas nós conseguimos chegar perto. E daí, o que ocorreu, gente? O que ocorreu? Depois do texto pronto, onde teve também a participação do Fernando aqui, que é a única pessoa que nos ajudou aqui, que conseguiu abrir o programa onde estava inserido o mapa do município, né? Porque nem isso o Instituto Polis fez para a gente, certo? Eles se recusaram a abrir esse mapa para a gente poder fazer as alterações. Então foi um trabalho que o Fernando fez, né? E daí, depois do texto aprovado, do texto pronto, subiu para sanção do prefeito, certo? E eu não sei o que aconteceu, que eu acredito que aí vem uma crítica. O Jorginho está aqui, faz parte da administração, há de concordar comigo. Quando esse projeto foi para a sanção do prefeito, eu não sei quem é que foi o responsável lá pela publicação da lei. Não sei se ficou a cargo de estagiários na prefeitura. Eu sei que na publicação o texto saiu com alguns erros. Não batia com o original aqui que a gente tinha votado e aprovado. Não foi isso, Jorginho? Mais ou menos o que aconteceu? E daí o projeto entra em vigor, passa a vigorar a partir da data da publicação. Aí começou a aparecer esses apontamentos. Vou citar um exemplo aqui. O caso da moça lá. Lá do Marf. Angra. Lá é uma área residencial. Então, lá, se eu não me engano, deve ter uns 2 ou 3 galpões lá, certo? Que eram galpões que foram alugados assim para a parte comercial, mas também funcionava lá uma pequena indústria. Daí ela entrou com um projeto de construção de uma casa, chegou na prefeitura barrado. Por quê? Porque é indústria. E lá não é indústria, lá é área estritamente residencial. Então começou a aparecer os pontos que estavam em desacordo com a lei. Daí vem casos, por exemplo, na Avenida Equifabril, lá sempre existiam uns galpões para a indústria, mas também ficou determinado que seria um corredor comercial. Pronto, já a prefeitura já viu de outra maneira, que lá era comercial e não industrial, e os fatos já existentes. Então começou a ter esses confrontos, certo? Então, e mais casos andaram aparecendo. Então a gente não tem outra solução a não ser tentar corrigir essas pequenas falhas que existem no plano diretor, tá certo? Então eu acho que a presidência da Câmara, com os demais vereadores aí, optaram em fazer uma audiência, né? E para a gente tentar achar uma saída para que ninguém seja prejudicado, né? Então,
Era mais ou menos isso que eu gostaria de dizer para vocês, certo? Se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, que eu tiver no meu alcance para responder, eu estou aqui pronto. Ok, obrigado pela explanação, viu, Paulo? Alguém tem uma pergunta para fazer para a gente aí? Antes das sugestões? Tudo bem. E no decorrer da audiência, se alguém quiser fazer pergunta, está à disposição. Paulo, muito obrigado pela explanação. Foi isso mesmo que aconteceu, né? Que a gente está aí tentando fazer essa parte. E eu queria só comentar com o Paulo, eu aproveitar que o Paulo está na tribuna e falando com vocês. O pessoal está preocupado porque estamos em um processo eleitoral e algumas pessoas podem dizer que não estamos fazendo movimento político. Esse projeto não dá para ser votado antes das eleições, não tem condições, até porque nós estamos ouvindo as sugestões agora, e aí depois o projeto vai começar a tramitar no jurídico, depois vai para as comissões, né, Paulo? E para vir para o plenário para ser votado, não dá tempo de votar antes das eleições. Então, podem ficar despreocupados aquelas pessoas que estão fazendo, que a gente está querendo fazer movimento político, até porque não dá para votar antes da eleição. Mas precisamos votar ainda esse ano, para que a gente possa poder resolver o problema do pessoal. Os trabalhos da Câmara não podem parar, né, Paulo? Então, eu acho que eu também sou da opinião de que todos esses pontos que foram apontados, se tiver possibilidade de ser corrigido, vamos corrigir, porque o que não pode é as pessoas se sentir prejudicadas, tá certo? A gente tem que pôr os interesses do município acima de qualquer coisa, mas também não é justo as pessoas se sentirem prejudicadas, entendeu? Eu penso que, acho que teria que ser dessa forma. Obrigado, Paulo. Certo? Ô Jorginho, eu gostaria que você falasse em nome do setor de obras, quais foram os problemas que vocês tiveram lá, para que a gente possa começar as sugestões. Por favor, na tribuna, relata para a gente começar as sugestões. Boa noite a todos. Enfim, o plano diretor em si, existem diversos pedidos para a gente e a gente tem analisado com carinho cada caso a caso. Fala mais perto um pouquinho, por favor. Acaba ficando inviável pelo fato de ter alguns erros ao qual foi programado, né? No caso da Angra. A Angra é um caso de pelo menos acho que uns 8, 9 do mesmo bairro, que é o Marfim 1, que acabou ficando o bairro inteiro como industrial. Alguns outros erros, por exemplo, que ainda não foi falado, que existe uma zona de proteção ambiental que foi colocado nesse plano diretor e que imóveis com matrículas registradas que não tem influência nenhuma de córregos e florestas e nada, e foi tomado posse em cima disso. É mais um exemplo, o caso do Geraldo, caso dos demais colegas aí estão presentes. Então, são algumas falhas que são alguns pontuais, algumas que envolvem o bairro, né? E essas falhas elas têm que ser corrigidas, sim, né? Através dessas audiências, e acredito que essa é a oportunidade certa para cada um poder apontar essas falhas, tá bom? Estou aqui junto com vocês, precisando da gente, também estou à disposição. Obrigado, secretário Jorginho. O Lula quer falar alguma coisa, vereador? Não, né? Então tá bom. Vamos começar a sugestão, então. Eu gostaria que a doutora Roberta anotasse para a gente. Eu quero começar com o vereador Pedroso, por ser da casa. Então, senhor, por favor, o senhor se dirige até a tribuna e faça aí a sua sugestão para a reforma do anexo. Por favor, vereador. Antônio da Silva Pedroso. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes, aos internautas. Foi procurado fazer uma sugestão aí ao novo plano diretor, que eu acredito que está aparecendo essas falhas e vão aparecer mais ainda. O que eu não consegui entender, embora que eu participei eu acredito que teve falha, como o vereador Paulo falou, onde um bairro, por exemplo, o bairro Serra Negra. O bairro Serra Negra, se você tiver um terreno com 15 metros e 90 centímetros de frente, você não consegue desdobrar em dois terrenos, desde que
Eu concordo plenamente com o plano diretor que os terrenos têm que ser com 8 metros de frente, que atenda os requisitos para que a pessoa não fique picando. Então, a sugestão que eu venho trazer para o público presente, para o presidente, a pedido aos moradores daquele bairro que atenda o plano diretor que os terrenos, se tiver com 16 metros de frente, atendendo os requisitos do plano diretor, ele possa desdobrar e fazer 2 lados, para que possa acertar alguns casos que existem nesse bairro. Então foi procurado, então a minha sugestão é que a gente reveja esses casos assim, desde que aqui perto da cidade pode fazer lote com 300 metros e lá o mínimo é de 500 metros. Então tem alguma coisa que não está certo nesse plano devido a essa questão do bairro Serra Negra. Então a minha sugestão, presidente, é que a gente consiga corrigir essa falha que houve no plano diretor, que houve uma falha. Eu nunca vi num bairro tão distante da cidade que a pessoa não possa legalizar o seu imóvel de acordo com a lei, atendendo os requisitos do plano diretor, que seria o mínimo com 8 metros de frente. Então a sugestão que eu tenho é que a gente veja com o jurídico, com a população, que consiga acertar isso aí. Certo? Boa noite a todos, muito obrigado. Ô, vereador, muito obrigado. Só queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já trabalhou com rádio ou não? Voz bonita que esse rapaz tem? Não entendi, presidente. O senhor já trabalhou com rádio? Eu? Tem uma voz bonita, devia usar essa voz no rádio, né? O último sucesso meu foi na Rádio Patrulha, fui preso direto. Boa noite a todos. Obrigado. Eu quero chamar aqui então o Geraldo. Geraldo, por favor, vem explanar a sua parte aqui. Obrigado, vereador Pedroso. Geraldo da Ouro Preto. Boa noite a todos. Fala mais perto, isso. Pronto. Alô. Boa noite a todos os presentes, os internautas. Eu estou aqui em questão de que aquilo que o Paulo falou, eu tenho indústria lá desde 95, inclusive eu recebi sanções da prefeitura, autuações, porque estava irregular o galpão, foi regularizado, e tem indústria lá desde 95. E ali sempre foi corredor comercial na Avenida de Fabril. Então, o que eu estou sabendo, parece, senhor presidente, que a rua de trás, que tinha virado para a indústria, era uma coisa assim ou não? Não, a rua ou a Sabiá? A de trás ficou estritamente residencial e a da frente ficou comercial. Comercial. Isso. Então, na realidade, a indústria sempre existiu desde 95. E esse pedido de nova abertura está nos projetos constatando desde 95, que ininterruptamente, desde 95, que está como indústria lá no local. Quem chegou primeiro lá foi eu. Não tinha ninguém lá mais. Depois começou a aparecer os loteamentos, alguma coisa que teve, alguma casa ou outra, mas sempre foi indústria lá, ininterruptamente, comprovado no processo de abertura na prefeitura. Ininterruptamente, não tem abertura, e as sanções que eu sofri de lá, que tive que fazer, fui multado pelo Maurinho, sabe? Teve indústria, eu tive depósito de material lá, eu teve a Singular, que me desocupou há pouco tempo, e daí ela ficou lá, a massa falida, ficou um certo tempo, e daí em seguida eu aluguei, mas não ficou interrupto nada, nem um tempo, no lugar daquele lá não fica, porque o ponto é excelente. E o plano diretor... o plano diretor virou como comercial, não é isso? Uhum. E aí o senhor está impedido de... Está impedido de trabalhar. Agora, desde 95 tem indústria. Eu tenho carnês pago de ISS, como é que fala? De quando paga por ano para trabalhar. Não é IPTU. IPTU é normal, é o que eu falo de empresa que você paga. Eu tenho os carnês todinho. De alvará, que foi pago desde 95. Que foi imposto pela prefeitura. Eu tenho até as notificações do Maurinho, que estava aberto, irregular. Daí foi feita a abertura. Mas ali não tinha ninguém. E hoje, pontualmente, o senhor tem uma empresa que está impedida de trabalhar. Impedida de abertura, e eu veja bem, pessoas que estão trabalhando lá, estão trabalhando irregular, não pode ficar assim. Atualmente, me permite que eu conheça o caso, existe uma empresa onde ele alugou o galpão
e essa empresa está impedida de regularizar porque está divergente do plano diretor. Não dá a prefeitura não pode conceder o alvará porque lá está corredor comercial e a empresa é industrial. Industrial. Esse é um dos problemas que está acontecendo lá. É isso, Geraldo? Só é isso que eu tenho que falar. Obrigado pela atenção. Tenha uma boa noite a todos. Muito bem, Geraldo. Isso aí. Falou que nem vereador, hein? Está prontinho. Vamos lá, então. O Luiz Miranda, vem para cá, fala aí qual é a sua reivindicação, a sua sugestão aí para a gente. Você que está em casa, você está assistindo então a audiência pública do plano diretor, onde as pessoas estão vindo fazer sugestão de mudanças aqui na reforma. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Entendeu? Então, eu venho aqui a falar, eu adquiri uma área aqui na Carlos Gibi, entendeu? Que é ali na Laranja Azeda, né? Com fins para um loteamento, entendeu? E na época eu fiz, antes de qualquer coisa, tirar certidões na prefeitura para saber o que eu podia fazer, o que eu não podia. Antes do plano diretor? Eu não sei se foi antes do plano, entendeu? E eu tirei todas essas certidões e a prefeitura me deu as certidões, tudo paga, tudo certinho, entendeu? Que eu pedi, que eu poderia fazer lote mínimos de 8 de frente por 25. Então, daí eu contratei um engenheiro, entendeu? Que inclusive está aqui, e fizemos um projeto, entendeu? Tudo certinho, da forma que a prefeitura me deu num projeto de diretriz, entendeu? E trouxe para a prefeitura, dei entrada no projeto, recolhi todas as taxas, está tudo pago, que eu tenho tudo, entendeu? E não sai aprovação, porque hoje a área lá ela virou industrial, entendeu? Só que nas certidões me deram como residencial. Essa é a sua reivindicação? Exatamente. O senhor chegou a gastar no terreno alguma coisa? Ah, sim, já fiz bastante investimento, né, entendeu? Certo. Tanto com projetos, entendeu? Já mexi na área, entendeu? Eu já tenho um custo bem alto investido, né? Entendeu? E essa área que o senhor vai investir, o senhor vai fazer tudo de acordo com a lei, com infraestrutura, água, toda essa parte? Tudo, entendeu? Tudo certinho. Vamos fazer a infraestrutura toda, entendeu? Todo loteamento, entendeu? Tá certo. E o plano diretor veio e tirou esse direito que o senhor tinha? Eu tô barrado desde o ano passado, né? Não posso mexer, né? Entendeu? Porque tá travado, né? Entendeu? Ok. Então, Tá aí. essa que é a minha retificação aqui, para poder ver o que nós conseguimos ajustar. Tá certo. Mais alguma coisa? Não, até o momento é só isso. Muito obrigado, Luiz Miranda, pela sua participação. Quero chamar então da família aqui o tio Miranda. Por favor, tio Miranda. Vamos deixar dentro dos Mirandas aí. O tio Miranda já foi vereador dessa casa, né, tio? Isso aí. Tem saudade? Canarinho, depois você vai falar, hein, Canarinho? Boa noite, tio. Boa noite a todos. Então, eu estou aqui representando... Fala mais perto do microfone, por favor, para a gente gravar. Eu estou representando a Balagro, que ela comprou uma área de 7 alqueires em frente a ela lá, que é uma área industrial, né? E no mapa que eles pegaram, que eu já tive aqui, com você mesmo mostrando, um canto, acho que não chega a 10% da área, mais embaixo, consta como área, acho que residencial, ou área mista, né? Sim. Então, ele queria que, o irmão da Balagro, ele queria que ficasse a área toda industrial, né? Que você compra uma área grande e, de repente, só um biquinho que tá... Então, era só para corrigir esse pedaço que falta. Ok, então, pelo que o senhor está explicando, a Balagro comprou uma área do lado de frente, né? Sim. Né? E aí, essa área, 20% dessa área, toda a área que é industrial, 20% dela que é um pedaço, um trechinho, um biquinho, né? Está como residencial. Não chega nem 20%, mas é mais ou menos. É um pedaço, um trechinho que faltou lá, que foi um erro no mapa mesmo, na coloração. Sim. Que aí ele precisa que essa área toda seja industrial para ele poder construir indústria e tocar as suas coisas. É um problema pequeno, né? Eu fui com o Paulo visitar a área também faz parte mesmo da Balagro, e é um trecho praticamente insignificante, mas que precisa estar na lei correta para que ele possa estar dando seguimento aos seus projetos. É isso, Luiz? E Tá, daí, ok. para regularizar, fica tudo igual, né? Isso aí. É só isso. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, tio Miranda. Ô, Angra, vem cá, vem dar o seu depoimento para nós, por favor.
A Angra, gente, o caso dela é um caso muito similar a 8 casos que tem na prefeitura, como o Jorginho, secretário de obras, apontou, tem mais famílias, assim como ela, que foi prejudicada aí. Boa noite, Angra. Boa noite a todos, meu nome é Angra. Fala mais perto do microfone para o cara da gravação, tá? Boa noite a todos que estão presentes, boa noite a todos que estão assistindo pela internet. Meu nome é Angra, eu tenho um terreno no Marfi 1, na Rua Fran, e em setembro do ano passado eu fui tirar a planta, porque eu ia me casar esse ano. Então, eu fui tirar a planta e ficaram meio que me enrolando até em março, que eu fui descobrir que a minha planta já estava pronta, mas eu não poderia retirar referente porque lá é industrial. Não podia construir minha casinha porque lá é indústria. Então, e lá só tem casa. Essa é a minha reclamação. Tá. E você passou por uma situação pessoal, se me permite a exposição, como você escreveu na carta quando eu estava aqui. A Angra solicitou que ela estava pronta, tinha um planejamento para poder construir a sua casa, inclusive já estava com data marcada para o casamento, né? Exatamente, que ia ser agora dia 24 de outubro. E você não vai poder fazer isso? Não vou poder fazer porque eu não podia construir minha casa. Então, gente, o plano diretor está interferindo na vida pessoal das pessoas. É isso que eu queria deixar registrado. Na Rua Fran. Tá certo? Próximo da escolinha. Não, foi falado aqui, o Marfi na rua de cima tem algumas indústrias, uns galpões, né? Não, mas não é naquela parte, é na parte de baixo, na Rua Fran. Assim como você tem mais famílias sendo prejudicadas também, né? Tenho sim. Então, gente, nós interferimos até, esse erro interferiu até num casamento, né? Num possível casamento, que precisou adiar, e aí você teve que comprar uma área em outro lugar, né? Exatamente. Aí a Angra desistiu de morar no Marfi, comprou uma área em outra situação, em outro loteamento, e já está construindo, mas o outro terreno está impedido. Então, assim, olha o transtorno que isso causou, né? Exatamente. O dinheiro que eu tinha para construir, tive que investir em outro lugar para poder construir, porque estava demorando muito. Porque hoje é outubro, já completa 1 ano e 1 mês que está na prefeitura no meu caso. Esse é o motivo da gente fazer audiência pública e começar a dar seguimento nos processos, para que aí a gente possa até dar uma celeridade na votação. Exatamente. Mais alguma coisa? Só isso. Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço a sua participação aqui. Pois não, Paulo? Por favor. Mais alguém teria alguma... Eu tenho uma lista aqui, Paulo. Tá. Mas antes disso, eu ia fazer uma proposta para os senhores. Diante de todos esses apontamentos que serão feitos, eu acho que tudo tem que ser decidido através da audiência pública. Os senhores concordam em fazer um relato de todos esses apontamentos, e quem decidir com relação à aprovação desses apontamentos, à modificação, essas correções, eu acho que teria que ser feito através dos senhores. Sim. Eu acho que quem participa da audiência pública que tem o direito de opinar. Claro. Não é chegar e fazer os apontamentos e deixar aqui para os vereadores decidir. Concordo. Eu acho que tem que ser através dessa audiência pública. Se a maioria dos senhores concordarem com as alterações desses apontamentos que estão surgindo, daí sim a Câmara tem condição de votar. Ok, Paulo. Eu acho que fica uma coisa bem democrática, certo? E uma coisa tem que ficar bem clara aqui, gente. Os senhores que tiverem uma queixa a fazer, um apontamento, faça agora. Faça agora. Tá? Para a gente poder fazer essas correções. E é os senhores que irão decidir se concorda ou não concorda. Para quando a Câmara tiver que fazer a votação, a Câmara está fazendo uma votação de acordo com as opiniões da audiência pública. Assim que nós fizemos o ano passado, quando a gente votou essa lei.
Ok? Muito Fica bem. aí a sugestão. Tá? Muito bem. Eu quero chamar para cá o Luciano Nagajima, para você exprimir o seu fato aí, por favor, Luciano. Conhecido como Lupa, aí do restaurante Capela. Genro do ex-prefeito Neto. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A gente tem uma área aqui na Antônio Ramos, na qual na gestão passada, que é a lei de zoneamento, lá constava como industrial. E foi feito 7 lotes industriais. E o comprador, na época, veio aqui perguntar se de fato poderia fazer uma indústria lá. Falaram para ele que poderia fazer indústria, ele foi e comprou a área. E ele tem um documento que é o uso e ocupação de solo, escrito que é área industrial. E veio agora essa plano diretor e mudou para área mista. Então a gente está nesse impasse. Ele tem um documento da gestão passada no qual constava que é a lei de zoneamento como industrial, e agora mudou para mista. Ele quer montar empresa lá. Você conversou com ele hoje à tarde. E até ali, antes do Detilhe, é industrial. Mas 30 metros para frente, que é a nossa área, virou área mista. E quando a gente conversou sobre o desmembramento lá do sítio, seria até o trevo no qual desce para o Marf 2 e para o Vale do Sol, daquele trevo para cá, para quem vai, seria tudo área industrial. E só o nosso virou misto. Então era essa retificação aí. Isso. Dando sequência ao que você está falando, para quem não está conhecendo, é aquela área onde você entra, que vai para o condomínio Vale do Sol, logo que a gente passa no antigo lixão. Aí do lado esquerdo tem aquele aterro, né? Aquela área aterrada. Então, nas primeiras partes, aquele ali é industrial. Na última parte do aterro, já está aterrado lá, né? O empresário, ele já fez até o aterro, com a intenção de trazer indústria. Aí veio o plano diretor, ele comprou a área como industrial. Veio o plano diretor e transformou em misto, né? Ele tem até um documento que comprova isso. Está procurando para poder instalar uma nova empresa, para poder gerar mais empregos e tudo mais. Eu entendo o lado do empresário, mas como o Paulo falou, tem essa parte que você tem aí, nós temos que ser justo, né? Então eu não vejo nada definido ainda, mas a gente tem que ouvir a tua parte, né? E eu acho que essa parte, a gente tem que pensar também que a cidade precisa de mais emprego, né? E aqui, estamos aqui com o doutor Marcelo, que é o representante da empresa, que está aqui também para fazer uma solicitação para a Câmara Municipal e os vereadores diante desse problema que nós temos aqui. Pode falar. Antes de qualquer negociação, tudo foi conversado entre comprador, vendedor e prefeitura. E em todo momento foi falado lá que ia ser indústria. Então a gente vendeu como indústria, área industrial. E depois veio o plano diretor e mudou. Então ficou uma situação ruim para a gente que é vendedor, que a gente vendeu como indústria, porque se fosse comercial, eu ia falar que era comercial. Mas passaram que era indústria, a gente vendeu como indústria, quem comprou para fazer indústria, e agora não pode. Era isso aí que precisa ser, não sei se vai mudar ou não, mas ser corrigido. Precisa ser corrigido. Só isso. Muito obrigado. No microfone, Paulo, porque a gente está gravando, então isso aqui vai ser constado em ata. Essa foi uma discussão bem atípica aqui na Câmara. Eu quero que os senhores entendam um ponto. Tudo foi decidido através de audiências públicas, não foi decisão individual de ninguém. Mas ali na estrada Antônio Ramos tem um detalhe que tem que ser observado. A largura da estrada Antônio Ramos, ela tem 8 metros.
E nós temos uma ponte ali no Rio Atibaia que só passa um veículo. Não é isso? Se toda aquela faixa ali for destinado para a indústria, como realmente foi destinado, os senhores imaginam como que vai entrar caminhões ali, carretas ali, só naquela via. Então, qual foi uma das preocupações nossas aqui? Foi exigir um recuo de no mínimo 10 metros para que seja construída uma nova via. Porque temos que construir uma ponte ali para ter 2 vias. Tá certo? Então, isso foi feito pensando no município, gente. Foi pensando no município. Porque nós temos exemplos aqui de ruas que são corredores industriais que tem 8 metros, 9 metros, sabe? E empresa dos 2 lados. Você não consegue manobrar um caminhão. Os senhores imaginam se a gente não faz essa observação? Ninguém ia construir pensando nisso. Então foi uma determinação no plano diretor para que se exigisse um recuo, para que tenha a possibilidade de abrir uma nova via. Porque depois que está aprovado, daí como é que faz? A prefeitura tem que ir lá e desapropriar uma faixa de terra das pessoas, então não tem cabimento. Então foi uma coisa que foi muito bem observada. Eu entendo aqui a reivindicação de vocês, nada mais justo. Se tiver essa possibilidade de fazer essa correção, vamos fazer. Pode falar, Luciano. Fez a doação de faixa de terra lá para duplicar lá. Foi exigido da prefeitura na época. Então, Tanto é que eu doei 1.800 metros para fazer a faixa dupla lá dos 2 lados. Então realmente foi um erro da aprovação da lei. Então nós temos que corrigir agora. Nós estamos aqui para isso. Tá certo? É que na época, Luciano, o que ocorreu? As pessoas participavam aqui das audiências públicas e ninguém trouxe essa reivindicação de vocês. Não teve um representante de vocês que viesse falar isso. A divisa do nosso muro, o confrontante, dá 20 metros de... Então, ótimo. Isso Então, foi exigido pela gestão anterior. Isso. Então tem documento. O que ocorreu foi o seguinte, que o pessoal lá do Vale do Sol, sabe, e os compradores dos terrenos ali do Toscana, chegaram aqui na audiência, como é que vai construir indústria na frente de condomínio? Então, praticamente, nós fomos aqui, voto vencido. Como ficou determinado que tudo que se decidia em audiências públicas, está aqui o Norberto, que participou de todas as audiências, o outro filho dele aí, quem mais aqui que participou? O Jorginho, tá certo? Então, eu reconheço, se tiver esse erro, como vocês estão provando que tem, vamos corrigir agora, tá certo? Porque o que mais a gente se preocupava aqui era de não prejudicar as pessoas, tá certo? Isso é uma coisa que ficou bem clara aqui. Aqueles que têm o direito adquirido não podem de forma nenhuma ser prejudicados. O que foi falado para a gente é que da rotatória para lá era residencial. E da rotatória para cá era industrial. Tanto é que dos 9 lotes que eu tenho, 2 são residencial. E quem quiser comprar, eu não posso vender como visto, como nada. Ele é residencial. Então, esse documento foi dado na gestão passada. O Edu Macei, na época, me mostrou como ia ficar a Avenida Antônio Ramos duplicada, com 2 partes que vai e 2 que vem, e aonde ia ter as entradas para essa manobra de caminhão. Tudo isso... Tá certo. Então, foi uma pena você mesmo, ou alguém, um representante seu, ter vindo aqui nas audiências e comentado isso.
entendeu? Então, eu acho que tem a possibilidade agora de ser corrigido. Eu acho que é uma coisa justa, tá certo? O direito adquirido tem que ser adquirido e eu acho que tem uma falha também, eu sempre comento aqui, sabe? Acho que no corpo da lei teria que ter um artigo bem definido, que é o que eu acho que está faltando. Que aqueles casos consolidados, independente de onde estiver na cidade, tem que ser mantidos. Eu acho que isso foi uma falha na redação da lei, tá certo? Então, eu acho que nós temos condições de corrigir isso agora, certo? Então, o momento é esse, vamos tentar corrigir as injustiças que foram cometidas. Se depender de mim, estou aqui de pleno acordo e farei o melhor possível para que isso seja corrigido. Tá certo? Obrigado, Paulo. Eu quero chamar aqui para participar com a gente o doutor Rodrigo. Por favor, doutor. No microfone, porque a gente está fazendo uma gravação e aí consta em ata. Doutor Marcelo? Então vamos lá. Doutor Marcelo vai representar, então, por favor, doutor Marcelo. São as mesmas, né? Então ele representa aí. Está vindo para cá o doutor Marcelo, que já foi assessor jurídico dessa casa, está acostumado com o ambiente, né, doutor? Boa noite, doutor. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores e agradecer o convite. O Paulo ele fez um histórico muito importante sobre o desenvolvimento da nossa lei do plano diretor. É uma lei que ela, como qualquer outra lei, ela pode ser emendada. Até o Estatuto da Cidade prevê que pelo menos a cada 10 anos. Como o Paulo disse, foi uma lei muito bem feita, não foi uma lei assim, feita às pressas ou na correria. Foram feitas várias audiências públicas, tiveram muitos debates. Mas o que acontece? Na hora de implantar a lei, sempre aparecem esses tipos de problema. Então é natural, e quero parabenizar a iniciativa dessa casa, de abrir para fazer essas correções. Eu acho que isso é muito importante, é o modo de aperfeiçoar o ordenamento urbano do nosso município. O que me traz aqui, eu quero dizer especificamente em relação ali à extensão do bairro da Cachoeirinha, ali que margeia a rodovia Dom Pedro, sentido Nazaré Paulista, do nosso lado direito. É uma área ali que é uma área que está praticamente no centro da cidade. Uma distância aqui da igreja até lá o trevo ali da rotatória, mais ou menos uns 3 quilômetros, menos até. Então, o que acontece? São áreas nobres da cidade. Opa, desculpa, está muito alto aí. Natália. Áreas nobres da cidade que podem ter um melhor aproveitamento e lá ficou exclusivamente como área industrial. Ora, veja o senhor, se nós quisermos fazer uma universidade, nós não temos uma área da extensão como aquela, próxima ao centro da cidade. Um hospital público, também não temos. E lá ficou como área exclusivamente industrial. Também nós temos um problema sério, que é a questão da moradia aqui na cidade, que também seria uma área, como nós estamos próximos aqui aos equipamentos públicos, hospital, escola, que também poderia ser utilizado para esse fim. Mas lá no plano ficou como área exclusivamente industrial. Até conversando com o engenheiro José Luiz da Silva, numa oportunidade, isso já faz mais ou menos há uns 6 meses, que ele ajudou também, colaborou na revisão do anteprojeto e apresentou sugestões. Ele falou: Marcelo, olha, o que acontece? Aqui houve um cochilo, isso daí deve ser reparado, porque é uma área que está muito próxima ao centro da cidade. Então, fica aqui a minha sugestão. E também do outro lado, nós temos lá uma parte que está anexa ao bairro Alpes do Bom Jesus, e que também ficou como área industrial. E isso daí vai atravancar, nós temos que ver o interesse do crescimento do nosso município, que acredito que não deve ser exclusivamente para a indústria.
Nós temos aqui na Laranja Azeda um polo industrial muito pujante e não há necessidade de espalhar polos industriais pela cidade toda. Acredito que essas áreas poderão ser revistas e ter esse aproveitamento devido à sua localização. Isso daí é um interesse, não é um interesse particular, é um interesse, fala em nome da sociedade e da coletividade. Então, era essa a minha sugestão. Quero parabenizar novamente a iniciativa dessa Casa de Leis e fica aqui como sugestão para estudo e aproveitamento. Muito obrigado. Muito bem, doutor Marcelo. Muito bem colocado. Eu até parabenizo pela sua fala e por chamar a atenção dessa parte. Esse é o principal objetivo dessa audiência, de coletar essas sugestões. Natália, você aumenta um pouquinho só o meu microfone, por favor. Eu queria deixar aqui a tribuna livre, se mais alguém quiser fazer uso, antes do encerramento. Alguém quer fazer uso da palavra? Está à disposição. Por favor, doutor Marcelo. Depois eu vou conceder a palavra para o Rodrigo, da imprensa de Bom Jesus. Doutor Marcelo, boa noite. Senhor presidente, muito boa noite. Demais presentes, boa noite. Agradeço pelo convite de estar aqui entre os senhores, uma honra, uma satisfação. Represento aqui um cliente, o senhor Sérgio Luiz Cassiatori, empresário na cidade há mais de 20 anos, na área têxtil, da empresa SLC Têxtil. O senhor Sérgio, por exemplo, que é meu cliente, ele tem terrenos industriais na Avenida Santos Dumont, na Avenida Murilo de Almeida Passos. Ele tem imóveis residenciais no Marf 1, que são imóveis locados. Então, eu gostaria de pautuar que todos esses imóveis foram adquiridos, construídos em plena constância da lei, sobretudo das leis municipais, porque não se consegue iniciar uma obra se não tiver um alvará, não se consegue um albite se tiver sem uma autorização da prefeitura. Então, tudo foi pautado na lei, e é importante que se respeitem, acima de tudo, os direitos adquiridos. O nobre senhor ali acabou de nos revelar que, desde 1995, ele possui a sua indústria na área industrial. Ora, abrir uma indústria, uma coisa tão burocrática no Brasil, são necessárias tantas autorizações, sobretudo municipais. E ali, com certeza, ele recolheu durante muitos anos ISS, Imposto sobre Serviço, alvarás anuais, todos os anos. Estou correto? Comprovadamente. E sob inúmeras fiscalizações. O que eu percebo é que, infelizmente, o município de Bom Jesus dos Perdões cresceu, mas de maneira totalmente desordenada, sem nenhum estudo. Um plano diretor feito às coxas, às pressas, por uma imposição do Ministério Público Estadual. E o que me causa muito espanto é saber que esse plano diretor foi feito, mas, segundo o nobre vereador disse, não foi aprovado o plano que foi aprovado aqui. Não foi o plano que entrou em vigência, não foi o mesmo que entrou aqui. Foi um plano que, segundo ele, foi para a mão de estagiários, e esses estagiários erraram. Ora, estagiários tomando conta de uma lei que vai entrar em vigor, isso preocupa muito. Então, acho que de suma importância que sejam preservados os direitos já adquiridos nas áreas industriais, nas áreas residenciais, sob pena de nós estarmos rasgando a nossa própria Constituição. O artigo 5º, sobretudo o inciso 36, que fala: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E, como todos sabem perfeitamente, o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e, sobretudo, também à propriedade. A Constituição fala que todos têm direito à moradia,
uma moradia digna e todos também têm direito ao trabalho, né? Se vocês verem, Bom Jesus dos Perdões não é tão grande assim, tudo é perto do centro. Nós temos o quê? 105 mil metros a região geográfica, tudo é próximo do centro. Atibaia é próximo do centro de Bom Jesus dos Perdões. Então, a cidade, infelizmente, por gestões passadas anteriores, cresceu de uma forma desordenada. A Avenida Santos Dumont é uma avenida extremamente estreita. E quantas indústrias existem ali, do lado de quem vem para cá, do lado esquerdo? Quantas e quantas indústrias, a dificuldade de se locomover caminhões ali. E do outro lado, comercial, né? Agora, o Marfim predominante, é uma grande surpresa você não poder construir lá. Isso é um crime, porque é um bairro 90% residencial, né? O Marfim é rodeado de casas residenciais. Agora, Murilo de Almeida Passos, Santos Dumont, já é conhecido como a Murilo de Almeida Passos é Vila Industrial, conhecida Vila Industrial há muitos anos. Agora, querem fazer faculdade ali? Não tem cabimento. Tem outros lugares para fazer, dentro de Juiz dos Perdões. Então, sobretudo, eu gostaria que se colocasse em pauta o respeito à Constituição Federal, principalmente aos direitos adquiridos. Muito obrigado. Doutor, só queria dizer... Aumenta o meu microfone um pouquinho, Natália, porque a máscara me atrapalha um pouco. Obrigado. Nós estamos nessa audiência pública para ouvir as sugestões, né? Eu sei que o senhor contestou essa área industrial da faculdade, mas como nós falamos com o Paulo, o vereador Paulo foi feliz, nós vamos tratar de todos os assuntos e quem tem que se manifestar, todo mundo tem o direito livre de manifestar. E, mais uma vez, eu falo que aqui não é deliberativa, não é a sessão deliberativa, né? Não é audiência deliberativa, é consultiva. Então, portanto, fica válido também o teu registro aí, assim como os demais. Quero colocar a tribuna à disposição do Rodrigo Correia, do canal BJP TV de Bom Jesus dos Perdões. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Eu só venho aqui, já que nós somos um veículo de comunicação que existe aí desde 2005 na cidade, já tive comércio, e hoje me deparei, né, com uma informação dizendo que haveria uma audiência pública tratando sobre plano diretor, e para mim foi uma surpresa, justamente pela falta de transparência, inclusive nessa publicação, né? Eu tive conhecimento em cima da hora e acredito que muitas pessoas também não tiveram a mesma oportunidade, nem tampouco visibilidade desse enunciado. Tamanha como posso te dizer, a importância do plano diretor, né? Tanto que o nobre advogado falou aqui, fiquei surpreso pelo fato de ele externar que o plano diretor foi alterado por pessoas que não participaram, que nem da cidade são, na maioria das vezes, e nós participamos da coleta dos dados durante 2015, acredito que houveram diversas audiências públicas em bairros diferentes, em locais diferentes, tudo registrado, para depois isso ser alterado de forma, nesse momento, então a gente pode entender que foi de forma equivocada, né, por pessoas que não participaram e tampouco saberiam como resolver isso. Mas o fato é que minha preocupação maior é com relação à transparência. Então, houve esse enunciado dizendo que haveria essa audiência pública, mas ela não fala sobre o que exatamente. Então, existe uma dezena de interpretação que pode ser baseada nessa publicação. Então, você não sabe se é alteração, se é uma consulta, se é uma votação. Falta de transparência, mais uma vez, né? A gente não fica sabendo de forma correta e acaba interpretando as coisas de maneira errada, mas isso vem da fonte, porque a fonte não se coloca de maneira clara e precisa sobre o que está ocorrendo, né? Então, basicamente, a minha maior reclamação com o munícipe e órgão de imprensa é justamente isso.
um órgão sério que é a Câmara Municipal, tornar público uma abertura de audiência pública em plena pandemia, com presença das pessoas, mas para fazer as sessões online ela não pode fazer presencial, ela faz online, e justamente não ter a parte clara e objetiva sobre o assunto que deveria ser tratado aí amplamente pela cidade inteira. Basicamente é isso que eu tenho para registrar mesmo, a falta de transparência. Muito bem. Eu só contesto com a vossa fala, quando o senhor fala na parte de transparência, porque eu gostaria que você que está me ouvindo em casa, onde quer que esteja, que se você olhar no Facebook, nós publicamos, que é o principal canal de comunicação da cidade hoje, é o Facebook. Também nós estamos no site da Câmara Municipal, também notificamos todos os setores através de ofício. Então, a nossa divulgação a gente fez. Com relação à transparência, eu discordo do senhor. Em relação ao objeto, eu também concordo que nós não fomos muito claros por essa parte, né? Eu acho que é um assunto muito bem técnico, né? Então, eu acho que deve ser um pouco mais objetivo, explicando um pouco mais. Com essa parte, eu concordo com o senhor. A gente tem que fazer um pouco mais explicado. Mas, para quem entende do plano diretor, ficou bem claro a mudança do anexo com relação à transparência dos códigos que nós estamos, sim. Essa casa é uma casa transparente. Estamos vivendo num momento virtual, né? Estamos vivendo num momento de pandemia, e o país inteiro está funcionando de forma virtual. Então, hoje, a principal massa, o principal meio de comunicação hoje é o meio virtual. Então, nós fizemos justiça, temos transparência, sim, da Câmara para poder fazer as audiências. Assim como tem feito com as sessões e com todos os atos aqui da Câmara Municipal. Em relação à presença, à sessão presencial, depende, nós temos esse mapa que está aqui na frente, e depois os interessados vão conversar com o Fernando Topógrafo, e eles vão ter que apontar no notebook aonde é a área deles, para que eles possam estar fazendo, junto com o setor jurídico, as prováveis mudanças, onde vai tramitar. Então, não há outra forma de fazer se não for a forma presencial. E se você olhar aqui no plenário da Câmara, nós tomamos todas as devidas as devidas medidas necessárias para a gente cumprir as restrições do afastamento presencial das pessoas. Em relação à sessão virtual de transmissão, nós estamos acatando a medida de uma provável volta da sessão presencial, mediante que, se vocês observarem, a Câmara já está se prontificando e se preparando para o retorno da sessão presencial. O senhor queria falar mais alguma posição? Só com relação mesmo como o senhor fez uma réplica aí, eu gostaria só de deixar claro que eu estou no site da Câmara e está dizendo assim: audiência pública, proposta de alteração dos anexos, plano diretor, no plenário da Câmara Municipal, dia 15 de outubro de 2020, quinta-feira, às 19 horas, com transmissão ao vivo. Apenas isso. Não é claro quais são os anexos, o que será alterado, né? Aqui, a Casa do Povo, acredito que poderia adiantar muito bem o assunto para eu saber se me interessa vir ou não. É essa falta de transparência que eu estou dizendo, tá bom? Muito obrigado. Tudo bem. Então, o senhor pode falar que não houve mais clareza no texto. Na transparência, o senhor não pode falar, porque a transparência houve sim. Houve a comunicação. Com relação à transparência no texto, a gente ficou devendo, eu vou até comunicar ao setor de comunicação, né? Já estou falando aqui para a Natália Mauri, para quando for assim, a gente seja mais claro, como foi a bela indicação do Rodrigo Corrêa, mas isso não compromete a transparência, tá bom? Porque nós colocamos a data, né? O teor e o conteúdo não dá para ficar explicando também, mas dá para melhorar, sim, com essa parte a gente faz. Mais alguém quer usar a palavra? O Rodrigo, doutor Rodrigo, então, por gentileza, use a palavra. Você que está nos assistindo em casa, você está assistindo, então, a audiência pública sobre a reforma do Plano Diretor 2020. Boa noite, doutor. Boa noite a todos, boa noite, presidente. É interessante nós ouvirmos aqui a palavra transparência, né? Sim. Como o que esteve aqui antes de mim acabou de falar. Rodrigo. Porque assim, nós, conforme o meu amigo Luciano colocou, ele apresentou o seu projeto, conversou com o empresário, conversou com a prefeitura, estava tudo certo, e até então o projeto dele está aí. Nada saiu do lugar. Então, sim, será que faltou transparência para ele? Ou será que faltou transparência do órgão público perante o caso dele, né? Em relação
o que eu defendo aqui é o seguinte: eu sou sobrinho neto da dona Cecília, sobrinho neto não, é isso mesmo, sobrinho neto da dona Cecília de Almeida Passos, né? Então, eu acho que todos aqui conhecem a família Almeida Passos. Então, a família Almeida Passos, ela possui propriedade do Três Bocas, né, do Ribeirão Três Bocas, até a entrada do Alpes Douro, e também do lado de lá, do Alpes Bom Jesus, daqui para lá do lado esquerdo, estou me referindo. Então, essa área acabou, de uma certa forma, parando na mão da família, porque ela não tinha filhos. E aí, em conversa familiar, a gente acabou sabendo, enfim, acabou surgindo essa discussão, porque só pode, agora, pelo plano diretor atual, apenas área industrial. Quer dizer, é algo que preocupa, porque você, de uma certa forma, você acaba engessando toda essa área, você inviabiliza outros tipos de empreendimentos, né? Agora, em relação à questão da faculdade, né, como o Dr. Marcelo mencionou, assim, mas não pode, faculdade aqui. Ora, se a área é minha, ou se a área é da família, e não há nenhum impedimento legal para tanto, e a gente, de uma certa forma, se tiver o interesse, se tiver toda a documentação, o que me impede de fazer o que eu quero da minha área, né? Como, por exemplo, o caso da Angra, que tem uma propriedade no Marf 1 e não pode fazer a sua casa. Você vê, está inviabilizando o casamento dela, estava tudo certo, porque ela não pode dar a destinação que ela entende correta para o seu imóvel. É claro que isso aí, através de uma retificação dentro do plano diretor, isso vai ser resolvido. Eu não vejo maiores problemas para isso, né? Mas o que nós precisamos tomar cuidado é que, quando algo é decidido dentro dessa casa legislativa, de uma certa forma, os vereadores e até mesmo a população, ela tem que acompanhar a sua tramitação, porque acaba ficando, está tudo resolvido, mas depois passa e as coisas acabam sendo feitas a toque de caixa, e passa, e depois, como o senhor mesmo colocou, está aprovado, e aí tem que seguir. Seguir o que se está errado. Então, de uma certa forma, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente chama de transparência, com aquilo que a gente chama de direito adquirido, direito de propriedade, uma série de coisas, né? Perdões está crescendo muito, Perdões vai crescer muito. Em 2003 eu tive o meu comércio aqui, salvo engano, a população aqui era em torno de 15 a 17 mil habitantes. Hoje deve estar em torno, salvo engano, de 25 mil a 28 mil habitantes. Tem uma demanda por moradia. A questão da indústria, essa questão que o senhor colocou lá da área próxima da sua área lá, Luciano, muito antigamente os meus tios-avós, inclusive o Geraldo é meu tio-avô materno, tinha uma fábrica de fogão que era para ser construída lá, e devido a essa inviabilidade dessa ponte, porque não sabe, né, qual é o motivo, que até agora não foi vendido para uma fábrica de fogão, que na verdade teria que sair lá para o lado tem um condomínio lá em cima, lá, que vai dar acesso lá na estrada que vai para Piracaia. Quer dizer, então a gente, de uma certa forma, precisa colaborar com as autoridades legislativas e o Poder Executivo precisam andar junto com a população. E quando o senhor abriu a sessão, o senhor falou, olha, aqui nós não estamos fazendo política como alguns querem dizer. Eu acho assim, a política nós estamos fazendo. Não é esse o problema, é por isso que o senhor é político. Tem que ser feito político. O que não pode ter é o ativismo político. Aí é outro departamento, aí é uma outra seara. Mas a política tem que ser feita assim. E eu, de uma certa forma... Eu mencionei política eleitoral. Exatamente. Isso aí, momento. Ninguém está sendo impedido de estar aqui. Sim. Né? E está sendo tudo gravado. Então, de uma certa forma, é isso que eu queria colocar, é isso que eu queria deixar exposto. Eu agradeço a oportunidade, falo em nome da família Almeida Passos, mas também não só deles, porque uma área anterior à da família Almeida Passos é da família do Demari, que eu também conheço e tenho uma ótima relação. Então, assim, a gente precisa enxergar as coisas
com a ótica correta, sem apego a coligação partidária ou algo do tipo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, doutor. Então é isso, gente. Essa foi a sessão, a audiência pública desse dia 15 de outubro de 2020, para que a gente coletasse essas sugestões. Pelo que eu vi, eu acho que tudo que foi decidido aqui, que foi sugerido aqui, nós vamos fazer os estudos e, como o Paulo sugeriu, a gente vai consultar novamente vocês, e eu acho que vai haver um consenso, né? Lógico que ninguém fala igual, um dedo da mão é diferente do outro, né? A gente sabe que pode ter divergências, né? O plano, quando for votado, não vai ser de agrado de todos, a gente tem certeza disso, mas a gente vai procurar aqui resolver os principais problemas que foram apresentados aqui, das pessoas que estiverem interessadas aqui. Sugiro para que vocês, nesse instante, eu e o Paulo, está o vereador Lula que se encontra aqui ainda, nós vamos estar aqui na frente à disposição de vocês. Eu sugiro que não façam rodinhas de aglomeração, porque a gente está voltando, nós estamos nos preparando para voltar a retomar as atividades presenciais. Então, esse primeiro momento é um momento de experimento para a gente, então eu gostaria que nós tivéssemos aí um pouco de cautela. Procurem a gente, e a gente vai procurar conversar com o Fernando, o topógrafo, apontar a área onde você acha necessária a sua sugestão. Alguns nós já conversamos, já fizemos os apontamentos, e aqueles que quiserem nos procurarem, estamos à disposição aqui, os presentes, nós estamos à disposição para conversar com vocês. Você que está nos assistindo em casa e que tem a necessidade de conversar com a Câmara Municipal, com os vereadores, nós estamos à disposição, entre em contato conosco, a gente chama o técnico Fernando, a gente convoca uma reunião com os vereadores, para que você possa estar fazendo a sua sugestão e apresentando a sua reivindicação. Para encerrar, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram presentes aqui. Nos acompanhe. Você que quer ter as principais informações, acompanhe o Facebook da Câmara Municipal, acompanhe o site da Câmara Municipal. Tudo que acontece dentro dessa casa é colocado no nosso principal canal de comunicação, que é a página do Facebook, e também o nosso site. Tá? A gente sabe que nós temos aí um momento muito difícil no país, estamos vivendo um momento de pandemia, portanto, a gente precisa entender que agora, né, estamos vivendo uma nova fase e que tudo gira em torno do Facebook, do site, da forma virtual. Nós estamos, sim, se esforçando o máximo possível para dar a maior transparência para você, cidadão. Conte com a gente e sempre que a gente tiver algum erro, alguma coisa, pode nos indicar, pode nos chamar a atenção. Nós estamos aqui para poder acertar, né? Errar e acertar, ok? Não havendo mais nada, alguma coisa? No microfone, Paulo, no microfone. Sim. Deixar nada passar batido, tá certo? Então agora, acho que a Câmara vai elaborar aqui um estudo, certo? Eu acho que seria cabível mais uma Sim. nos próximos dias para a gente ir acertando e adequando. Para quando chegar aqui na Câmara, já chegar pronto, só com sanções de votar. Vamos ver se a gente consegue resolver todos esses pontos ainda esse ano. Talvez a gente não consiga votar antes das eleições, mas nós estamos determinados a fazer todas essas correções ainda nesse ano para que todas essas questões sejam solucionadas. Ok? Mantenham contato constantemente com a Câmara, certo? Para a gente poder agilizar esse processo. E só uma sugestão, só se eu me permite, só fazer uma dentro do que você está falando, porque assim, o senhor deu uma ideia muito boa. Então, os caras presente aqui no projeto, traga por escrito, né? Porque, de uma certa forma, né, precisa ficar registrado. Sim. Então, eu acho que é muito interessante que todos os trabalhadores que estão presentes possam fazer isso aí, encaminhar para o presidente da Câmara e, de uma certa forma, para que fique registrado, assim, mais um registro, vamos dizer assim. Muito bem. Natália, aumenta o meu microfone, Natália, por favor.
Aumente o microfone, por favor. O pessoal que está assistindo em casa, então o Paulo disse aqui que as anotações já aconteceram, já vai começar os estudos, e o doutor Rodrigo fez uma bela sugestão. Para aquelas pessoas interessadas, né, que façam uma justificativa, façam um pedido formal, um ofício, solicitando aí exprimindo o teu problema, e aí a gente faz um anexo, né, Paulo, e coloca no processo para poder a gente ter até mais respaldo. Vocês têm que provocar a Câmara com a reivindicação de vocês, ok? E continuamos à disposição de todos vocês aqui. Acho que fica o canal aberto aqui para vocês conversarem. Qualquer dúvida que possa surgir, procure sempre a Câmara Municipal para a gente poder resolver essa situação ok? Muito obrigado. Não havendo mais nada a se tratar nem declarar, eu declaro às 20 horas e 48 minutos encerrado a audiência pública no dia 15 de outubro de 2020. Só queria pedir para que vocês tomem cuidado, não se aglomerem na entrada, na recepção, tá bom? Tome cuidado com essa parte, por favor. Nos ajudem.